sobre... Não vamos falar sobre política, não. Eu gosto de política, né? Aliás, eu sempre gostei de política. Eu gosto desde pequeno. Nasci num lar muito político, né? Mas, ao mesmo tempo, eu odeio fazer parte da política. Nunca gostei. Eu tive uma experiência no poder público e vou dizer para vocês, apesar do enorme assédio, eu não tenho o menor interesse em ser candidato ou voltar a ocupar qualquer posição na máquina pública. O prazer que eu tenho na política está na ciência política em si, né? Nessa capacidade de transformar a vida das pessoas, nesse instrumento para transformar a vida das pessoas em algo melhor. Basicamente é um instrumento para você fazer o bem. Fazer o bem, o que significa, né? Fazer o bem. Nós somos seres limitados, às vezes a gente não sabe nem o que é fazer o bem. É mais fácil fazer o bem da seguinte forma: combatendo o mal, combatendo o que a gente sabe que é errado, a mentira, a injustiça, a destruição do bom, do belo, do justo. E aí, por que eu não gosto da política, né? O desprazer da política real é a dinâmica interna. É muita sacanagem, é muito interesse. E, acima de tudo, é muita vaidade. Vocês pensem, né? Você tem... Eu gosto de... Não casei com uma psicóloga à toa, eu gosto de psicologia, gosto de psiquiatria, e eu sempre penso no psicólogo polonês, o Lobachowski, um cara que passou 40 anos estudando a esquerda europeia. Ele chegou à conclusão que, no fim das contas, uma parte enorme das pessoas que vão para a política são psicopatas. Psicopatas não há um adjetivo, o Alexandre é um psicopata, não. As pessoas são clinicamente psicopatas e com transtorno narcisista. Gente mentalmente doente mesmo. E, segundo o Lobachowski, muitas vezes na democracia, essas pessoas acabam até desproporcionalmente no poder, né? Porque se você pegar na sociedade, e você deve se assustar muito com isso, porque 1 a 2% da população são sociopatas, psicopatas, condutopatas, você escolhe o nome que você quiser melhor. Basicamente são pessoas que biologicamente são incapazes de sentir empatia, né? Se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, e por isso sentirem piedade, só pensam em si mesmos. Na política, essas pessoas acabam super representadas. Então, o Lobachowski fala que a gente acaba vivendo um negócio chamado patocracia, que é quando um grupo pequeno de psicopatas narcisistas acabam dominando a sociedade e fazendo o mal de propósito. Tem até um nome para o estudo disso, que é a ponerologia, o estudo do mal, né? Então, eu acho que antes da gente ser de esquerda, de direita, Bolsonaro ou não, eu acho que todos nós que estamos aqui nesse lado, as pessoas que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, tirando os inimigos, o que a gente tenta fazer é justamente combater o mal. Como é que a gente combate o mal? A forma mais eficiente que eu conheço de combater o mal é combatendo essas pessoas, estes psicopatas que se apoderaram do poder e que fazem o mal. E a gente fala dessas pessoas todos os dias no programa. O grande problema é que a vaidade e o narcisismo não acomete só os psicopatas. A vaidade e o narcisismo acomete a nós mesmos, as pessoas boas. Eu me lembro, sempre falo aqui para vocês, do personagem do John Milton, interpretado pelo Al Pacino, no clássico filme, se você não viu, veja, O Advogado Diabo, é um filme da década de 90, onde o Al Pacino interpreta o demônio encarnado. E no final do filme, ele vira para a câmera, ao seduzir o mocinho, interpretado pelo Keanu Reeves. Bota aqui na câmera 2 para mim, Bruno. Ele fala assim, ele vira para o espectador, né, quebra a barreira e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Né, e dá quase que uma piscadela. E ele tá falando isso seduzindo. Quem lembrar desse filme aqui, fala no chat. O personagem bom, que é o mocinho do filme, que é o personagem do Keanu Reeves. E eu sempre acabo recorrendo à teologia católica. Eu acho que os católicos realmente brilham nesse negócio. E você busca Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho tratou, talvez seja o pai da igreja que mais profundamente... Você pode ir para a Bíblia, né? A Bíblia, se você olhar Eclesiastes, diz que tudo é vaidade. Mas se você for ver Santo Agostinho foi um dos que mais profundamente analisou essa questão da vaidade. E para ele, a vanglória é uma forma particularmente enganosa de orgulho. E ele acha isso porque a vanglória, que é o ato de você se vangloriar, de você se colocar na glória, ele pode se infiltrar até mesmo nas boas obras. E veja que isso é muito diferente da questão do psicopata. O que o Agostinho diz é que alguém pode parecer virtuoso externamente, mas internamente está corrompido pelo desejo do holofote, do aplauso. E o problema não é buscar elogio, mas você fazer do elogio o fim da sua ação. Quando isso ocorre, a obra deixa de ser ordenada a Deus e passa a ser ordenada ao ego. Você se torna um ególatra. E o Santo Agostinho diz justamente, ele diz que a vaidade é perigosa justamente porque se disfarça de virtude e rouba a glória que é devida a Deus, que lhe é devida, né? Li com LH maiúsculo.
um L maiúsculo. Tem uma frase do Santo Agostinho em Confissões, que é famosa, né? Ele fala assim: é um mal terrível quando o louvor dos homens se torna doce à alma, pois aquilo que deveria ser oferecido a Deus é roubado por um aplauso vazio. Jesus fala sobre isso, né? Que aquele que busca o reconhecimento já recebeu as recompensas nesse mundo, não tem nada para ser recebido no céu. Se você, de novo, for buscar na tradição católica, você pega São João Cassiano, né, que é o pai do monasticismo, ele tinha uma ideia que antecede a ideia dos 7 pecados capitais, que ficaram famosos, né, são famosos na cultura popular, tem até filme, mas ele fala dos 8 vícios capitais. E um deles é a vaidade. E a vaidade nasce quando o homem começa a contemplar a si mesmo como uma medida do bem que ele pratica. E o que eu acho mais sinistro do que fala São João Cassiano é que essa vaidade, ela não é um pecado das pessoas que não caminham não é pecado de iniciante. Vaidade é pecado de gente que já venceu de alguma forma. Ele fala que o monge que já venceu a gula, a luxúria, ou então a ira, ele que cai no risco, ele que tá no risco, né, corre o risco de cair na vaidade, porque ele começa a admirar a própria disciplina e a própria santidade. Eu acho isso de uma profundidade incrível. E aí por isso São João Cassiano diz que considera a vaidade especialmente destrutiva, porque ela ataca o homem no ponto em que ele pensa estar seguro. Eu acho muito interessante. Tem eu busquei aqui um trecho para vocês que do São João Cassiano, que fala da vanaglória ou vanglória, né? E ele fala da experiência dele com os monges. E ele fala assim: a vaidade é um vício sutil e perigoso, que não ataca os principiantes, mas aqueles que já progrediram na vida espiritual. Outros vícios são vencidos com o progresso espiritual. A vaidade, porém, nasce justamente desse progresso. Ela se levanta das vitórias alcançadas e transforma em ocasião de queda aquilo que deveria ser motivo de humildade. Essa é a origem da ideia de que a vaidade é o pecado do vencedor. O Cassiano diz que, São João Cassiano diz que ela se infiltra depois da disciplina, depois do jejum, depois da castidade, depois da obediência. Então é um pecado das pessoas de bem, muitas vezes. Fala assim: a vaidade é mais difícil de evitar do que os outros vícios, porque ela luta contra nós com as próprias armas da virtude. Puta, que maravilhoso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para nós, as pessoas que não são psicopatas e estão envolvidas de alguma forma com a política, as pessoas que estão nisso para combater o mal, nós temos que tomar cuidado, porque o diabo nos vence justamente através do pecado favorito. Por que é o pecado favorito? É o pecado favorito porque acomete ao bom. A vaidade, a vanglória. Isso vale para mim. Todos os dias que nós vamos fazer Paulo Figueiredo Show, vocês não sabem os bastidores, mas o programa começa com uma reunião, normalmente 8 horas da manhã aqui dos Estados Unidos, para vocês no Brasil varia o horário. Minha rotina normalmente leva minhas filhas na escola, quando graças a Deus eu tenho rotina, eu levo as minhas filhas na escola, sento, normalmente no estacionamento da academia, tomando o meu café, leio a Bíblia e faço em seguida a reunião de pauta. E a reunião de pauta sempre cai nesse dilema. A discussão de todas as pautas de um jornalista é: vamos falar o que o público quer ouvir em busca de aplauso ou vamos falar o que precisa ser dito? E nas minhas orações eu sempre peço a Deus para me tornar 2 coisas: imune às críticas e imune também, mais difícil ainda, imune aos elogios. E tem gente que acha que a imunidade às críticas é soberba, mas isso é porque a moral do brasileiro está desordenada. E aí, como está desordenada, ele confunde convicção com soberba. A soberba, o orgulho, a vanglória, estão justamente no fim, no propósito do que você está falando. Quando você aceita que vai ser criticado por alguma coisa que você diz, que você faz, e ainda assim faz porque entende que aquilo é bom, verdadeiro, justo, etc., essa é a humilhação em nome de algo maior. Eu estou dizendo isso porque eu entendo que a maior bondade que eu posso fazer humildemente, contribuir de alguma forma, é com a eleição do Flávio Bolsonaro para presidente. Nesse ano, no ano passado, o que melhor eu pude fazer foi criar o máximo possível de fricção e infernizar no máximo que eu pude a vida do sistema.
Essa foi a minha missão do ano passado. Graças a Deus, eu acho que foi enormemente bem sucedida. Não consigo imaginar onde nós estaríamos no Brasil se não tivesse sido criada fricção com pressão internacional, com sanções que permanecem até hoje, com Magnitsky, com tarifas e o que é que seja, com a avalanche de cobertura jornalística e o mundo percebendo o que estava acontecendo no Brasil. Não imagino onde nós estaríamos se isso não tivesse sido feito. Foi o melhor bem que eu consegui fazer, a melhor forma que eu consegui de lutar contra o mal. Neste ano, eu acho que a melhor oportunidade que a gente tem de lutar contra o mal, e vocês me digam se vocês discordam, é eleger o Flávio Bolsonaro presidente. Não pela pessoa, mas por entender que isso vai dar pra gente instrumentos para lutar contra essa patocracia, como eu referi, que é o mal. E eu falo, é muito bom trabalhar em conjunto, com o Eduardo, com o Flávio, que eu nunca vi em momento algum esses caras fazerem nada motivados pela vaidade pessoal. O Eduardo se sacrificou, abriu mão de tudo para vir para os Estados Unidos para ser um cara de classe média. O Flávio, vocês não têm ideia, ele não queria ser candidato a presidente de jeito nenhum. Foi uma trabalheira, ele acabou empurrado para essa posição com um senso de missão. E eu acho maravilhoso que os grandes líderes são aqueles que têm que ser empurrados para serem líderes, né? Tipo Moisés, o rei Davi. Eu tenho um exemplo em casa maravilhoso, né? O presidente João Figueiredo não queria essa missão e aceitou. Então, como eu disse, a minha prioridade é eleger o Flávio esse ano. Eu vou fazer tudo que eu puder nessa direção, sem nenhum ganho e na verdade, sob muito custo pessoal, inclusive financeiro. Eu já disse a vocês, não tenho aspiração política, não quero ser político, não quero cargo, faço isso como vocês devem fazer, como eleitor, como cidadão, como brasileiro, aliás, acima de tudo, como cristão. E aí o que a gente imagina? E por que esse preâmbulo é importante? As pessoas querem só gritos e xingamentos, as pessoas nessa era dos tabloides que a gente vive. Mas eu acho que o bom de eu ter o meu programa é que eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quero, com o tempo que eu quero, na forma que eu quero. E eu acho natural que eu, que estou incumbindo nessa missão, e vocês também, que também estão incumbidos dessa missão, esperemos que as pessoas que sejam políticos do grupo do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, que essas pessoas estejam tão ou mais engajadas do que a gente. E é natural que a gente se sinta, inclusive, no direito de cobrar essas figuras publicamente para que elas movam todos os seus esforços nessa direção. Que essa seja também, assim como é a prioridade do Paulo Figueiredo eleger Flávio Bolsonaro, que seja a prioridade de todos eles elegerem Flávio Bolsonaro. E aí tem gente que acha que quando a gente faz esse tipo de cobrança, ai meu Deus, estão dividindo a direita. O que é uma abstração, uma bobagem. É uma abstração porque você tem que olhar caso concreto. Eu sou a pessoa que, internamente, as pessoas sabem disso, eu sou o sujeito que botou o Nicolas para conversar com o Eduardo, que botou o Tarcísio para conversar com o Eduardo, que conversa com todos os setores, com a imprensa, que conversa com o establishment, que defendeu que a gente tinha que conversar com o Gilmar Mendes no ano passado, infelizmente não aconteceu, mas eu sou a pessoa que acha que a gente tem que buscar sempre construir pontes. Mas é natural que quando você está numa trincheira, trocando tiro, e olha para o lado, e vê um aliado extremamente capaz, ou vários aliados extremamente capazes e bem armados, fazendo corpo mole, porque ou não gosta do comandante, ou pior, porque ele não está em destaque, não recebe o destaque que ele acha que deveria merecer, aí você tem, eu acho, que o dever moral de cobrar essa pessoa. E isso, saindo do abstrato para o concreto, vale para Tarcísio, vale para Michele Bolsonaro, vale para qualquer deputado do PL e vale também para o Nicolas. No final da semana passada, eu me deparei com 2 cortes de participação do Nicolas em 2 podcasts diferentes que me chamaram a atenção, e a verdade as pessoas me chamaram muito a atenção, e a gente pode colocar aqui que eu acho que é a melhor coisa a gente reagir junto. Bota aí o primeiro vídeo. Pelo que se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Procede essa informação. Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara relevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois. Isso está decidido desde o início. O Nicolas é uma pessoa extremamente relevante. Ele não é um sujeito que só faz vídeo. Aliás, na última vez que eu falei do Nicolas aqui no programa, eu não só disse isso, que ele era um sujeito relevante, como diria que ele é a melhor voz da comunicação da direita no Brasil. Então, se a gente precisa se decidir, tá decidido. Ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e depois pede um vídeo pra casa que eles querem. Então assim, os caras querem o quê? Confete? Eu vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa... Já começa a ficar esquisito. Eu não vou jogar confete pra quem tá me pressionando. Você é o centro ou a causa é o centro? Deixa eu entender o que essa frase significa. Eu não vou chamar a atenção pro trabalho da Magnitsky o suficiente ou muito porque vocês estão me pressionando. Ué, mas a causa deixa de ser menos importante porque você está sendo pressionado? Quem é o centro? É a causa ou é você? É muito fácil de quebrar isso. É que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo, o Paulo Figueiredo. Meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, interrompeu também ou não? Calma, vamos lá. É verdade. O Nicolas falou sobre a Lei Magnitsky depois que saiu.
depois que a gente conversou, porque foi necessário uma conversa. Ele teve o engajamento proporcional ao tamanho que ele tem? Ele tornou isso uma prioridade para ele? Não. Mas ele falou a respeito. Não, Paulo, tem um tempo que eu não converso com ele, mas não. Enfim. Perguntaram se eu e o Nicolas brigamos. Eu e o Nicolas não brigamos. O Nicolas e eu não brigamos. Não houve briga, não houve treta, não houve xingamento, não houve nada. Ele diz que tem um tempinho que não fala comigo, desde então a gente se falou brevemente. Mas não tem nenhuma briga, nenhuma animosidade, porque eu gosto muito dele, pessoalmente, apesar de achar que ele está acometido pela vaidade. Eu acho que as declarações dele demonstram isso. Mas vamos continuar aqui. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliado, porque o próprio Alan mesmo, foram diversas, pra mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas, e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então vamos lá, eu nunca... Quem é o responsável por isso? Isso é muito interessante. Eu não sei exatamente quais foram segundo o Nicolas, bravatas que o Alan fez a respeito dele, mas quem é o responsável por isso? Essa é uma ótima pergunta. Porque eu posso dizer a vocês que eu acho que o responsável pelo que o Alan fala é o Alan. As pessoas muitas vezes pensam que senta uma reunião ou um grupo de WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, o Eduardo com o Flávio, com o Alan, com o Kim Paim, e etc., e que essas pessoas falam o que é decidido. Vamos queimar o Nicolas hoje? E todo mundo sai queimando o Nicolas. Vamos queimar a Michelle Bolsonaro? E todo mundo sai queimando a Michelle. Isso não existe. Isso não existe de tal maneira que, óbvio, que com o Eduardo eu tenho uma relação muito próxima e com o Flávio também falo bastante. Mas Kim Paim eu acho que eu falei 3 vezes na minha vida. O Alan é um sujeito que eu hoje em dia não falo mais. Não falo mais. Eu tive uma divergência grande com o Alan, e antes desse negócio do Nicolas, e eu não falo mais. O Eduardo não fala com o Alan com essa frequência toda que as pessoas imaginam. Então, assim, quem é o responsável por isso? Eu não sei. Eu imagino que o próprio Alan. Você pode falar o que quiser do Alan, mas se dizer que o Alan não é independente, vocês não conhecem o Alan dos Santos, desculpa. Você pode gostar dele, você pode não gostar dele. Mas o Alan fala o que ele pensa. Lá. Essa é uma característica dele que eu vejo como uma grande virtude. Eu posso não concordar, mas achar. O Kim Paim, eu não conheço o Kim Paim o suficiente, como eu falei. Eu acho que eu falei com o Kim Paim 3 vezes na minha vida. Ele pode dizer aí no programa dele. Eu acho que o Kim Paim nem gosta muito de mim. Eu acho, porque ele tem visões a respeito do Partido Novo que eu não compartilho, ele tem visões a respeito do liberalismo, eu sou muito mais liberal, ele é tretado com o Rodrigo Constantino, que é outro, esse também é meu amigo, e eu nem sei das tretas, mas eu tenho uma visão muito mais próxima do Rodrigo do que do Kim, muito mais próxima. Acho que com o Rodrigo eu tenho 90% de convergência, e com o Kim eu acho que a nossa convergência está no caso do Flávio Bolsonaro. Então, essa coisa louca de achar que existe, isso precisa ser dito. Eu tô vindo aqui porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas. Alguém precisa botar um basta nessas histórias. Isso é uma babaquice. E sei lá, eu nem vi o que o Alan falou sobre o Nicolas o tempo inteiro. Não vi tudo. Fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Nunca fui chamado e nunca estive presente. Como que eu vou entrar em algo falar? Na verdade, não é bem isso. Foi chamado, esteve presente, teve um evento, a gente tem uma foto junto. Eu devia ter disparado o programa hoje. Nós temos uma foto juntos em Washington, Nicolas, quando você estava sendo chamado para as coisas. Você não foi chamado para as discussões dentro da Casa Branca, etc, simplesmente porque naquele momento você não tinha o que acrescentar naquele ponto. Assim como eu não sou chamado para várias coisas nas quais eu não tenho como contribuir. E isso acontece o tempo inteiro. Onde entendem que eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, não tenho viadagem, me chamem aonde vocês achem que eu posso ajudar. Se eu não puder ajudar, não me chame. Pô, pelo amor de Deus. Eu tô implorando para não ter que ir no evento do Mar-a-Lago daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu não tenho saco, eu acho muito chato. Mas, meu Deus, eu não fui consultado. Põe a mão na consciência. Quer dizer, agora a gente tem que fazer um plano sobre Estados Unidos, sobre algo que a gente nem imagina qual é a contribuição que o Nicolas possa estar. Ele sabia do que estava acontecendo, fui conversado com ele o que estava acontecendo, em todo momento o cara tem meu telefone, é meu amigo, vou pegar o telefone 100% das vezes que me ligou, eu falei com ele, em alguns momentos inclusive para pedir para ele participar de articulação dentro da Câmara, ele sabe disso, pode dizer. Não, mas não fui chamado. O que é isso, gente? Que porra é essa, um homem? Para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito. Cara, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve, e aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que você não tem domínio ou que você não faz parte? Qual é a parte do Alexandre de Moraes ter sido sancionado como violador de direitos humanos que você precisa de um domínio profundo para falar a respeito? Qual é a parte da pressão necessária em direção à anistia, que era o que o objetivo era esse, para que as sanções servissem como alavanca de negociação para a gente apostar na anistia ampla, geral e restrita? Qual é a dificuldade? Qual é o desconhecimento? Não, mas eu não faço parte. As palavras são dele. Ou que eu não faço parte. Como não faz parte? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que botar a mão na consciência nas coisas que estão sendo ditas, prestar atenção. Que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, não, o projeto é nosso. Tá. Porque se não se dá... É nosso? Não, o projeto é do Brasil, filhão. O projeto da Magnitsky não é do Paulo.
Não é do Eduardo. O projeto das sanções ao Brasil é o projeto do Brasil. Imagina se alguém conseguisse... Todas as iniciativas das quais eu não participei, que alguém fez, eu fui lá e bati palma. Falei, porra, é isso mesmo. Não, mas eu não faço parte. O projeto é nosso, eu tenho que estar. O que é isso? Tem que fazer o quê? Todas as coisas que forem sido feitas agora, todas as iniciativas que forem feitas agora, ou o Nicolas é chamado para participar, ou então, já que ele não é o protagonista, ele não ajuda a comunicar. Mas, gente, o grau de egolatria no qual você precisa estar para ter chegado a isso é patológico. E falar isso publicamente, como se fosse nada demais. Certo, eu acredito teu. Se der errado, eu acredito meu. E realmente alguém acredita que a Magnitsky não caiu, a Magnitsky caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, é o último. Não. A gente acha, e porque a gente ouviu isso dentro da Casa Branca, que uma das razões pela qual a Magnitsky caiu foi porque não houve união da oposição brasileira em torno deste assunto. Pelo contrário, alguns passaram a dizer que aquilo estava ajudando o Lula. Vários passaram a dizer em reuniões internas dizendo que aquilo estava ajudando o Lula. Então não é que a gente acha que a Magnitsky caiu por causa disso. A gente ouviu que um dos fatores que contribuíram com a queda da Magnitsky foi a falta da união da oposição em torno de um determinado caminho. Talvez a falta de união tenha sido porque nem todos eram protagonistas. E ninguém queria dar protagonismo, ou usando o seu termo, Nicolas, jogar confete pro Eduardo. O Trump tem um departamento de Estado desse. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio do parlamentar aqui no Brasil pra poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso são as pessoas que entendem disso, que você diz que você não entende. Justamente porque o Trump tem esse departamento de Estado, ele olha pro Brasil e fala, não há união em torno desse tema. Não houve. Não houve união, não houve apoio necessário. Mas eu falei sobre o assunto. Essa não foi a sua prioridade. Assim como não foi a prioridade de vários outros. E por que não foi a prioridade? Porque não era um projeto nosso. Era um projeto do Eduardo. E Deus me livre o Eduardo ter o protagonismo em qualquer coisa que não seja eu. É a cabeça de alguns. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Então, o senhor deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter pedido ele, né? Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de Maduro, vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele disse, postou que vinha falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara. Imagino que ele esteja se referindo especificamente ao Alan. Eu só posso crer. Mas aí, e parabéns pro Marvio Lúcio, pro Carioca, que é um dos caras mais brilhantes, né? O cara realmente é um gênio. E o podcast dele é muito legal. Parabéns aí, porque eu acho que ele colocou muito bem as perguntas. Mas aí eu ouvi isso, falei, nossa, será que eu tô ouvindo o que eu tô ouvindo? E vem uma segunda participação no programa do Ferri, que eu até prometi que eu ia participar, até agora não participei. Talvez esteja chegando o momento. Né? O Ferri, que era acho que a gente não tem os tweets antigos do Ferri aí, não, né? O Ferri é uma viúva, uma das viúvas muito tristes com a candidatura do Flávio. E continuo achando que o Flávio, apesar do Flávio estar disparando nas pesquisas, rejeição demolida, ele consolidando 98% do voto que era do Bolsonaro já, avançando sobre eleitores que o Bolsonaro não tinha. Ainda assim, o Ferri acha que o Flávio não tem a menor chance, que foi um erro. O Nicolas foi lá no podcast dele, e não tem nada de errado ele ter ido no podcast do Ferri, pelo amor de Deus, mas postou, até eu tô dizendo que ele se voltar a me convidar, eu vou, mas ele postou esse vídeo aqui. É federal como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei que eu sou deputado federal por Minas Gerais? Porque essa campanha de agora presidencial, primeiro, eu não estou fazendo parte da formação, do planejamento da campanha presidencial, porque eu sei o que esses caras vão fazer, que é... E daí que você não está fazendo parte? O Nicolas tem que fazer parte do planejamento da campanha presidencial? Por quê? Por que o Nicolas tem que fazer parte do planejamento da campanha? Não, eu não tenho. Mas se eu não fizer parte, eu não vou ajudar? É isso? A Magnitsky não deu certo, o Nicolas não apoiou como deveria. Não, isso cai. Eu faço assim e cai, né? Porque, vamos lá, eu não só postei o vídeo sobre a Magnitsky, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts. Se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses... 5 ao longo de um ano de trabalho não chega a ser também essa quantidade toda de engajamento, como eu disse. Puxa. Então, eu ainda assim, por essa parcela, fui colocado como responsável por isso. O que eu sinto que eles podem fazer? O Flávio ou fulano de tal não ganhou porque o Nicolas não encarou a campanha. A culpa vai ser minha. Então eu já tô deixando já, antes de mais nada, aqui algo bem claro. Mas peraí, vamos raciocinar aqui. A gente estabeleceu que você, Nicolas, é o maior nome de comunicação da direita. Isso está estabelecido, isso é uma premissa estabelecida. Você pediu pra gente estabelecer, então tá estabelecido. Não é simplesmente um cara que faz vídeo, não, é um fenômeno de comunicação.
Tá? E não só de comunicação, fenômeno de várias outras coisas, uma das pessoas mais capazes que eu já conheci. Segundo ponto, que também está estabelecido. Nós temos uma campanha extremamente dura, extremamente difícil. Segundo as maquininhas, na eleição de 2022, nós perdemos aí por 2 pontos, 1 ponto e meio, seja lá quanto for. Então estamos, segundo todas as pesquisas, em uma eleição que vai ser decidida no Photoshop, como a gente brinca na linguagem do Turf. Né? E aí eu digo o seguinte, se o Flávio não ganha e o Nicolas não entrou de cabeça na campanha, fazendo comunicação, buscando engajar e buscando votos para o Flávio, não está estabelecido que o Nicolas terá, com certeza, responsabilidade nesse tema? Eu acho que é uma consequência lógica. Sim, se Nicolas não entrar na campanha do Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro perder as eleições, Nicolas terá uma parcela de responsabilidade sobre a derrota do Flávio Bolsonaro. Qual o tamanho da parcela de responsabilidade? Ora, o tamanho que ele tem. Então você que está em casa, você aqui, o Edu Peixoto, a Gisele, o Lamartine, a Marisa Alves, vocês, se você não fizer campanha para o Flávio e o Flávio perder, você terá responsabilidade sobre a derrota do Flávio. Qual o tamanho da sua responsabilidade? O tamanho da sua responsabilidade é o tamanho que você tem. Se eu estabelecer que você é o maior fenômeno de comunicação do grupo político do Bolsonaro, a sua parcela será gigantesca. Não adianta fazer head, dizendo, não, já estou tirando aqui a minha culpa, o meu da reta desde já. Não adianta, isso não funciona. Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós já sabemos quem é o a grande questão é que eu sou deputado federal por Minas Gerais. E Minas Gerais é a minha prioridade. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu estarei em Minas. Ponto final. No segundo. Por quê? Por que Minas é a sua prioridade? Por que não o Brasil é a sua prioridade? A prioridade do Eduardo não foi São Paulo. A prioridade do Eduardo ao longo do mandato inteiro foi o Brasil. E isso beneficia maravilhosamente os eleitores de São Paulo. Veja a maluquice do que é isso. A minha prioridade é Minas. Então eu vou cuidar do meu. Tá bom, cuida do seu. E aí? E se o Flávio perde e o Lula tem um segundo mandato ou um quarto mandato? Como é que fica o Brasil nessa história? Por que a sua prioridade é Minas? Por que a sua prioridade não é o Brasil? Melhor, como fica Minas com essa história? Como está Minas hoje com Lula como presidente? Turno, e no primeiro turno, inclusive, o que aconteceu nas eleições municipais? Eu fui usado. Pô, muita gente que chega, me impressiona, o senador te liga, fala que, ó, apoia a pessoa de tal. E, cara, é muito difícil, porque eu sou um cara, velho, que, assim, eu sou de boa. Só que os caras usam isso contra mim. Não, foi usado. Posso até entender o que ele quer dizer. Eduardo foi usado por você? Eu me pergunto, quando você não era ninguém, o Eduardo foi lá, te botou debaixo do braço, como botou tantos outros parlamentares. Em 2022, o Eduardo sequer fez campanha para si. Fez campanha só para os outros. Falou, já estou eleito, não se preocupa comigo, eu quero eleger uma bancada em São Paulo. E por isso que a gente teve essa bancada estelar em São Paulo. O Eduardo foi usado? Ou na política é assim? Do tipo, apoia essa fulano de tal, e aí, meu irmão, eu fiquei 40 dias praticamente fora de casa, com a minha filha pequena, e indo pra tal lugar, pra depois me fala. Se a maioria desses ligou, falou, ô, Nicolas, obrigado aí, meu irmão. Ou, vem participar aqui comigo no projeto, que é o seguinte, na campanha, se o cara me chamou, e a vitória dele depende do meu apoio, quer dizer que o projeto não é dele, é nosso, né? Então se o projeto é nosso... Ah lá, o projeto é nosso, de novo esse negócio, o projeto é nosso. Eu quero o protagonismo. O projeto é nosso. Nicolas e Flávio Bolsonaro, a mesma coisa, o projeto é nosso, é deles. Imagina se eu falasse assim, não, Flávio Bolsonaro não está me ouvindo, então o projeto não é meu, o projeto é dele. Imagina. Por que eu não posso estar nesse projeto quando ele ganhar? Então a política, ela é uma política... Mas tem que estar no projeto quando ele ganhar. Aliás, a gente não tem nem recursos humanos para ter outra pessoa melhor do que você no projeto quando ganhar. Agora você precisa estar no projeto. O projeto, de novo, é pelo Brasil. Não é pelo Flávio. O projeto não é meu, não é seu, não é do Flávio, não é nosso, não é de ninguém. O projeto é do Brasil. O projeto é impedir a patocracia, é impedir que esses desgraçados que estão destruindo o país continuem no poder. Não tem espaço para essa viadagem, para esse protagonismo. Eu não consigo entender um negócio desse, gente. Coloquem na cabeça o que está acontecendo, o que vocês estão ouvindo. Isso é o que eu falei no início aqui do programa. É uma pessoa boa. É uma pessoa boa numa caminhada espiritual, como São João Cassiano diz, avançada, e que está sendo capturada por uma atitude que eu não consigo imaginar tão narcisista quanto a dos psicopatas. Tão narcisista quanto a dos psicopatas. Pode tirar o vídeo, Bruno. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, por incrível que pareça, para falar, pelo amor de Deus, nenhum projeto pessoal pode se sobrepor ao projeto nacional da eleição do Flávio. Se isso significar sacrifícios pontuais, que esses sacrifícios devam acontecer. E eu vou dizer a vocês, lamento. Sabe qual é o problema desses meninos? E eu não estou falando só do Nicolas, não. Eu estou falando de outras pessoas. O problema é que essas pessoas nunca trabalharam em nenhuma organização na vida delas. E eu digo a vocês que um partido político é uma organização. E certas atitudes dentro de uma organização
são absolutamente inaceitáveis. Isso que essa menina em Santa Catarina fez, essa Ana Campanulo, absolutamente, em qualquer organização do planeta Terra, ela teria sido demitida. Ela podia trabalhar no Starbucks, no McDonald's, no mercado da rua. Qualquer emprego que essa pessoa tivesse tido na vida, e falta a esses meninos experiência de vida, qualquer um teria sido defenestrado. Existe hierarquia. O sujeito que está sendo candidato a presidente, que foi escolhido, ungido para ser candidato a presidente, ele está hierarquicamente acima de todos os outros. E o pau pode quebrar internamente, mas o apoio precisa ser dado, é necessário. Se nós estamos nessa trincheira juntos, todos nós temos que fazer o máximo possível. No máximo possível, não tem alternativa. E se nós não fizermos o máximo possível, nós seremos parte do problema e teremos culpa, sim, caso Flávio perca. Se eu não fizer tudo o que eu puder, eu estou dizendo a vocês, eu sou honesto com o meu espectador. Eu fui honesto no primeiro dia. Primeiro Paulo Figueiredo show desse ano, o Flávio começou com uma entrevista com o Flávio Bolsonaro e eu disse a vocês, a minha prioridade é eleger o Flávio Bolsonaro. Não está em igualdade qualquer projeto em Santa Catarina, onde quer que seja. Agora, não quero fazer parte disso. Tá bom, faz e rompe e segue o seu próprio caminho. Isso é legítimo, é o que a Carol Detone fez. Eu acho que o bolsonarismo é uma bosta na hora de comunicar as suas decisões, na hora de chamar as pessoas para conversar. Eu acho que o próprio Nicolas poderia ser chamado mais para conversar, sempre incentivei isso, continuo incentivando. Acho que sempre tem que chamar. Aliás, o Flávio tem conversado com o Nicolas bastante. Não dá para dizer que não está sendo ouvido, que não está conversando, não, que tá. Tô dizendo aqui para vocês no ar que tá. Mas talvez não com o protagonismo que ele gostaria de ter. Talvez não com o protagonismo que devia ter. Agora, Carol Detone falou, pô, peraí, eu fui comunicado de uma decisão, sempre sem ter participado, eu sou a maior liderança da política no Estado, ninguém me deu a menor bola, eu vou sair fora. É justo. Eu acho que no lugar dela, eu talvez tivesse feito a mesma coisa. Isso aqui não é nenhuma discussão sobre se a articulação política vale a pena ou não, etc. Mas é um fato de que ou você tá junto do grupo político ou você resolve sair. E se você tá dentro do grupo político, você tem que jogar o jogo do time. E muitas vezes o jogo do time te prejudica. Você não pode ser não vou coitado do Neymar aqui, tá tão na baixa, mas você não pode achar que você é o Neymar o tempo todo. Que ou o time ganha com você sendo o artilheiro do campeonato, ou então não vale o time. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a aliança, sei lá, no Ceará, é a melhor aliança para o projeto político nacional, é a melhor aliança para a prioridade, e não é a melhor aliança para você. Isso pode acontecer em Goiás. A melhor aliança. Porque o que vai acontecer? Não, pô, existe um jogo aqui nacional que é importante para a eleição do Flávio e que, pô, vai atrapalhar o interesse estadual. Isso vai acontecer no Rio de Janeiro, isso vai acontecer no Brasil inteiro. Não existe política sem isso acontecer. E o que você tem que fazer? Neste caso, você pode opinar, você pode falar, você pode conversar, mas no final das contas tem que obedecer à liderança ou romper. Qual o problema? O problema é que todo mundo que rompeu abertamente com o Bolsonaro se ferrou. Pergunta para Joyce, pergunta para o Dória, pergunta para o Witzel, pergunta para quem você quiser. Aqueles que se elegeram na onda do bolsonarismo e romperam, bateram de frente e romperam abertamente com ele, se ferraram. Então o que algumas pessoas passaram a fazer? Passaram a fazer o seguinte, não, elas agem tudo contra, mas no final dizem, não, estou com o Bolsonaro. E isso não dá. Esse não é o caminho. E eu falo, o meu ponto nessa história toda, já me detive mais do que deveria nesse assunto, o meu ponto nessa história toda é, parem de viadagem. A gente só tem uma coisa a ser feita. A gente tem que eleger o Flávio. Minas Gerais não é a prioridade. É importante, mas não é a prioridade. A prioridade vem de prio, né? De primeiro. Então a prioridade é o Brasil. A prioridade não é o Flávio por quê? Por causa do pessoa do Flávio? Não, a prioridade do Flávio é porque ele é o candidato ungido. Chegou-se à conclusão que ele é o que melhor representa o nosso movimento com chance de vencer a eleição. E vamos nos unir em torno dele, ponto final. E vamos fazer todos no limite do que a gente puder. Sem esse negócio de, não, mas eu não fui chamado, eu não estou sendo consultado. Imagina, que loucura isso, meu Deus do céu, gente. Botem a mão na consciência. E eu digo a vocês, isso não precisava nem estar acontecendo dessa forma. Mas o bom é que o Flávio Bolsonaro está se mantendo incólume nessa história, dizendo, vamos focar, gente, vamos fazer o apelo, nosso inimigo é o PT. E, de fato, eu não acho nem que é o PT, o nosso inimigo é a patocracia, nosso inimigo é o sistema, do qual o PT faz parte, do qual o PT é uma faceta. E tá indo muito bem, o Flávio, muito bem nas pesquisas, e muito bem na postura dele se colocando de braços abertos para receber o apoio de todos. Mesmo os que não entraram firme na campanha até agora, e ele tem ido bem. Vejam o que ele está fazendo. A agenda internacional do Flávio é absolutamente incrível. O Flávio foi notícia nas últimas 2 semanas no Oriente Médio inteiro, que é o principal hub de investimento hoje do mundo.
Ele forjou uma aliança poderosa com Israel, que é, junto aos Estados Unidos e conectada com os Estados Unidos, o país mais importante e influente da geopolítica. Foi o hub financeiro do Bahrein, do Emirados Árabes Unidos, e agora está na Europa, mais precisamente na França, que é um país que emana soft power e influência no mundo inteiro. E não é que ele está só na França conversando com uma ou outra pessoa, não. Ele está dominando o noticiário francês. O Flávio, olha que maravilhoso, cara. O nosso candidato deu uma entrevista brilhante no maior canal de televisão do país, da França. Falou muito bem, defendeu o pai, falou da situação do Brasil. Tem um clipe aí, bota aí pra gente, Bruno. Com vocês, boa noite a todos que nos assistem com essa bancada qualificada para falar um pouquinho da relação entre Brasil e França. Tudo que nós temos com muitas oportunidades nos nossos dois países. É muito importante que todos os franceses tenham conhecimento de que o Brasil hoje não vive uma democracia plena. O presidente Bolsonaro ele foi condenado por seus próprios inimigos. Ex-advogado do atual presidente Lula, foi condenado pela Suprema Corte Brasileira, julgou o presidente Bolsonaro, declarado o Tribunal Supremo. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro por uma questão de tempo, mas procure entrar nas minhas redes. Essa é uma entrevista absolutamente espetacular. O Flávio está focado, objetivo, falando dos problemas do Brasil, dando nome aos bois, explicando a situação como ela é. E, de novo, na maior rede de televisão da França, onde esses assuntos nunca chegaram, onde eu nunca consegui falar na maior rede de televisão da França. O Flávio está conseguindo, o Eduardo nunca conseguiu. O Flávio está conseguindo. O Flávio estava lá com a Marion Maréchal, que é deputada e sobrinha da Marine Le Pen, uma das maiores, que tá inelegível, né? Uma das maiores forças políticas da França. A maior nome da direita da França. Ele se encontrou com o François Bellamy, vice-presidente do Partido Republicano da França, que é o partido de centro-direita, que tem 52 deputados e 121 senadores. Teve com Thierry Mariani, que é o candidato do partido da Le Pen na prefeitura de Paris, que é a maior cidade da França. E não é coincidência o fato do Flávio ter estado e se reunido com alguns dos maiores quadros do centro e da direita francesa. Isso faz parte de uma estratégia. Porque é isso que nós estamos fazendo, construindo uma aliança global da direita. Para quê? Para ficar de olho nas nossas eleições. A gente está falando de pessoas de peso, com dinheiro, com peso político, com soft power internacional. Para quê? Para que as eleições de 2026 não sejam o mesmo bunda lelê das eleições de 2022. Se os mesmos caras que tentaram e que roubaram as eleições de 2022 quiserem roubar as eleições de 2026, isso terá consequências muito diferentes na comunidade internacional, que ficou calada em 2022. Qualquer tentativa de fraude e censura e afins vai ocorrer sob os olhos e a vigilância da direita mundial. A gente não vai cometer o erro do Jair Bolsonaro em 2022, que, nas palavras do Mike Pence, deixou que o Joe Biden elegesse o Lula. E é isso mesmo, segundo o Mike Pence, o Lula não seria presidente se não fosse a ação do Biden. E esse mole a gente não vai dar de novo. Não vão mais pegar a gente de surpresa, desamparado, tenham certeza disso. Por isso, vocês se preparem para ver o Flávio nos Estados Unidos, o Flávio na Europa, o Flávio falando da situação do Brasil mundo afora, o Flávio no Chile, na posse do Castro, em outras agendas com países da América Latina, o Flávio voltando à Europa em outros momentos, indo ao Parlamento Europeu, e vai ser difícil, ele vai ter que se desdobrar com a pré-campanha, a gente optou por pegar esses países e fazer agora, porque era um momento onde as coisas ainda estavam caindo nos seus devidos lugares, as pessoas estavam caindo na real, agora o Flávio ainda tem uma visita aos Estados Unidos e retorna ao Brasil, mas a agenda internacional será forte. E o que eu posso dizer sobre isso? A agenda internacional é a que eu, Paulo, posso dar a minha melhor humilde contribuição. No Brasil, eu não posso comunicar no Brasil, fazer o que eu estou fazendo no programa de hoje, mas eu não vou conseguir no Brasil ter a força que um Nicolas poderia ter, ou que outras pessoas poderiam ter. Onde é que eu posso dar a minha humilde, colocar o meu tijolinho para eleger? Ora, eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui e posso fazer essa agenda internacional. Tá funcionando? Eu acho que tá. Eu acho que essa movimentação tem dado muito certo pro Flávio. Porque cada vez mais as pessoas estão enxergando o Flávio como um candidato, não somente que não é mais uma candidatura de balão de ensaio, de negociação, etc, etc, que foi o primeiro obstáculo que a gente teve que superar. Depois veio a história de que não era um candidato viável. E agora a gente já tem o Flávio como um candidato não só extremamente viável, mas um candidato que é viável, que é o candidato do Bolsonaro, e um candidato preparado. Vejam a reportagem aqui, a força inédita, veja, a revista Veja, a força inédita de Flávio Bolsonaro em nova pesquisa e o número que pode mudar o jogo. É uma reportagem, traz uma pesquisa do Real Time Big Data, que trouxe no primeiro turno o Lula com 39 e o Flávio com 30, mas eles chamam a atenção para alguns pontos, os fatos envolvendo o Flávio. Primeiro que o Flávio na pesquisa espontânea, onde não se aponta o nome dos candidatos, né, espontânea é aquilo que você fala assim, quem que você vai votar? O Flávio já aparece com 14%, mas quando o nome dele é apresentado aos eleitores, ele sobe 16 pontos e vai para 30%.
Então, o Bolsonaro está acabado. Gente, isso aí é a demonstração de que todo o plano do sistema foi pro cacete. O plano do sistema era botar o Bolsonaro na prisão e acabar com o nome dele. E eu digo a vocês, o Flávio já ocupou todos os votos quase do Bolsonaro. Em uma pesquisa, eu não vou dizer a fonte para vocês, mas em uma pesquisa interna, não divulgada, em São Paulo, o Flávio já tem atualmente o mesmo desempenho eleitoral do Jair em 2022, segundo a pesquisa em São Paulo. E isso não é o suficiente para ganhar as eleições. Para isso a gente vai precisar de quem? Por exemplo, do Tarcísio, que é um nome fortíssimo no Estado. Mas desde já, a gente está em fevereiro. E o cara já apontou da mesma forma que o Jair. Isso é um ponto inimaginável. Isso sem estrutura de campanha, sem lançamento de candidatura, sem comício, sem evento na rua, sem propaganda eleitoral. E o que conecta ao segundo ponto que a pesquisa traz, que é o positivo, que enquanto o Lula parece ter alcançado um teto, que seria de 49 pontos, ou seja, ele não tem muita mais margem para crescer, mas tem margem para cair, o teto do Flávio é desconhecido, porque ele pode ter uma margem enorme para evoluir. O nome do Flávio para a presidência é relativamente desconhecido para as pessoas, não o nome dele, mas quem é o Flávio? Quem é o meu amigo Flávio? E quanto mais elas conhecem o meu amigo Flávio, mais elas gostam, mais elas apoiam. Até a escola de samba, os caras estão usando para fazer campanha antecipada pro Lula, enquanto a pré-campanha do Flávio mal começou. Até a escola de samba, pô, eu que sou do Rio, as pessoas não conhecem essa minha faceta da Beija-Flor de Nilópolis, né? Eu cresci desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis. Veja, hoje eu ia em todos os carnavais do Rio de Janeiro, os evangélicos mais raiz piram, né? Mas uma das coisas que começou a me incomodar foi o excesso de macumbaria no carnaval, né? Uma coisa horrorosa. Mas o fato é que eu vejo escola de samba sendo usada para fazer pré-campanha de Lula. No levantamento da Futura de ontem, o Flávio já aparece à frente do Lula em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Por sinal, no segundo turno eles dão uma vantagem elástica para o Flávio. E se nós considerarmos a margem de erro a favor do Lula e contra o Flávio, mesmo assim, ele estaria à frente 5 pontos percentuais. E o que eu estou falando, olhem essas pesquisas externas, mas olhem essas pesquisas, eu estou dizendo a vocês algumas das pesquisas internas. E no Oriente Médio a gente teve com algumas pessoas importantes do sistema brasileiro, não vou dizer aqui quem, mas algumas. E eu vou dizer, o que eu mais ouvi foi: ninguém esperava que vocês estivessem no nível que vocês estão agora. E isso com todas as tretas desnecessárias, com o corpo mole, com gente que está tratando da própria vida, de Minas Gerais à frente do Brasil, de São Paulo à frente do Brasil. Não, minha prioridade é São Paulo, prioridade é o Brasil. Mesmo sem o apoio direto e engajado das maiores lideranças dos próprios deputados e senadores, inclusive do PL. Pô, eu queria que o André Fernandes, de quem eu gosto tanto, fizesse tanta campanha pro Flávio igual ele faz pro Nicolas. Não faz é por quê? Por ciúme, por questão pessoal? Eu volto a dizer, parem de vaidade. Parem de vaidade.